Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está iniciando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Lembrando que toda segunda-feira eu coloco para você uma aula de bibliologia, terça teologia sistemática, quarta história dos Hebreus, quinta-feira história da igreja, que é a matéria de hoje, e sexta-feira a apologética, a matéria que ensina a mostrar com precisão a razão da nossa fé. E tudo que eu ensino aqui, você encontra com riqueza de detalhes nos nossos módulos, que são livros como este que eu tenho em minhas mãos. Os exercícios, as provinhas, os questionários já estão tudo aqui dentro. Então você desenvolve, pode ser à mão, pode digitar, como for melhor. Envia para a gente, o envio pode ser pelo correio, pode ser por e-mail, o que for melhor para você. Fazendo as atividades dos 5 módulos, que são do curso básico, você vai receber também na sua casa o seu diploma. Olha aí o nosso diploma. Vai receber histórico escolar com todas as matérias cursadas, ou seja, as 20 matérias. E no ato da matrícula, sem taxa de matrícula, você liga para a gente ou pelo WhatsApp, como for melhor para você. Por e-mail, você pode solicitar a sua carteirinha de estudante. Olha a carteirinha aí. Com esta carteirinha você compra material com desconto, livros, participa de eventos culturais. É uma bênção ter a nossa identidade estudantil, tá bom? Mas chega de moleza, vamos trabalhar? Matéria de hoje, história da igreja, a nossa história. Nós começamos a estudar desde a descida do Espírito Santo. Se você perdeu as aulas anteriores, elas estão todas aí disponíveis para você. Entra aí Veja aí no YouTube aí, tem aí o playlist com o título História da Igreja, elas estão separadas, tá bom? Muito bem. E nós estamos estudando desde o edito de Constantino, no ano 313. O que é esse edito? Um documento que Constantino fez liberando, autorizando a religião cristã. Ele não proibiu outras religiões, ele apenas permitiu que as pessoas servissem a Jesus, que o cristianismo podia exercer a sua fé em Cristo, né? Era proibido antes dele. Nós já aprendemos tudo isso daí. Bom, e nós estamos estudando até a queda de Roma, em 476 depois de Cristo. 476 cai o Império Ocidental. O Império Oriental vai durar aí mais ou menos mais 1000 anos, tá? Então, se você perdeu essa aula, deixa eu pôr aí para você dar uma olhadinha aí. A divisão do império ela acontece em 395, tá? Então foi dividido em dois impérios. O Império Romano foi dividido. Então uma parte ficou sendo chamada Império Ocidental e outra parte Império Oriental. Então no Império Ocidental adotou-se o latim. No Império Oriental continua a língua grega, a língua do Novo Testamento. Tá vendo aí na tela? Então essa divisão oficial se deu no ano 395 e não durou nem um século, porque no ano 476 deixou de existir o Império Ocidental, cai o Império Romano Ocidental. O outro lado, que é o Império Oriental, com sede em Constantinopla, vai viver aí mais 1000 anos aproximadamente. Nós também falamos sobre as sedes do cristianismo desta época. Então olha aí na tela, Jerusalém, Antioquia da Síria, Alexandria, Constantinopla e Roma. Só estou dando uma passadinha, que isso daí já é matéria dada. Falei na aula passada do concílio em Éfeso, na cidade de Éfeso, no ano 431. O que é um concílio? A reunião de todos os bispos do Oriente e do Ocidente para discutir uma questão teológica. O primeiro deles, nós vamos ver, a primeira reunião com toda a liderança aconteceu em Jerusalém, está no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos foi a primeira reunião com a liderança. Depois nós temos o ecumênico, que são todos do Oriente e do Ocidente, no ano 325, que é o concílio de Nicéia. Lembra do presbítero Ário, que estava negando a divindade de Cristo? A matéria é dada, se você perdeu, pega aí no meu canal que tem essa aula aí. Muito bem.
E no ano 431, olha aí na tela, a discussão era sobre a divindade de Cristo. Então veja, hoje para nós que temos a Bíblia em mãos, tudo fácil, você entra na internet, tem Bíblia online, todo crente tem Bíblia, mas imagine naquela época onde grande parte da população era analfabeta. Se até hoje nós temos analfabetos, pessoas que não sabem ler e escrever, imaginem naquela época então. Muito bem. O que acontece? A discussão era sobre a divindade de Cristo, que até já falei em aula passada da palavra Theotokos. Theo, Deus, tocos parir, quer dizer, Maria deu a luz a Deus. Maria portadora de Deus. É verdade, porque Jesus é Deus. Nós estamos aprendendo em teologia sistemática que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Tá? Pega lá na teologia sistemática. Então veja, Maria, o Espírito Santo gerou em Maria. Jesus foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo, sendo Maria ainda virgem. E ela ficou grávida e ela deu para Jesus. Jesus herdou de Maria a natureza humana sem a culpa, sem o pecado. Então ele é 100% homem. Mas ele também é Deus. Ele é Deus de Deus, da mesma espécie, do mesmo gênero, da mesma substância. Então veja, aí, ora, mas se Maria é mãe de Jesus, que Jesus é Deus, então ela é uma deusa? Não, ela não é uma deusa, ela é humana. Mas acontece que na cidade de Éfeso também antes tinha o culto à deusa Diana, que foi proibido o culto à deusa Diana. Foi proibido o culto pagão, mas por um decreto do imperador. Aí o que acontece? Na época de Constantino, ele tolerou outras religiões, ele não proibiu outras religiões, mas nesse período a religião pagã está proibida. Agora, se a pessoa estiver envolvida com o paganismo, sofre também pena de morte. Agora inverteu a situação. Então, muitos se tornaram cristãos por um decreto, por uma canetada, por uma assinatura do imperador. Então as pessoas não se converteram. Elas foram obrigadas a pertencer ao cristianismo. É diferente de uma pessoa que se converte ao cristianismo. Então essas pessoas vieram para a igreja, mas sem nascer de novo, sem libertação. Então trouxeram para a igreja os costumes do paganismo. E entre eles era a adoração da deusa Diana. E se você observar o culto a Maria, é muito parecido com o culto que era praticado no paganismo. Eles tinham vários deuses. Então, neste período que já começa a entrar na igreja a idolatria. A idolatria. Embora seja proibido o uso de imagem de escultura na igreja, só vai ser assinado pelo Papa, a liberação, oficializado pelo Papa, no 8º século. Por São Damasceno, o São Damasceno que vai escrever um tratado teológico e nós vamos aprender como que ele concebeu essa questão de liberar as imagens, qual era a ideia dele para liberar a imagem, as imagens de escultura para os cristãos. Mas até aí era proibido, mas nem todos obedeciam. Então nesse período nós já vamos começar a ver a idolatria entrando na igreja, o mundanismo entrando na igreja. E em função disso, pessoas tementes a Deus, pessoas que realmente tinham compromisso com Deus, muitas dessas pessoas começaram a abandonar, deixar a igreja e viver uma vida separada. E este movimento nós chamamos no estudo da história da igreja de movimento monástico. Viver isolado, viver separado de tudo, porque não estavam suportando a situação que a igreja estava vivendo, aquele culto formal, a venda de cargos na igreja, a idolatria entrando na igreja, os costumes
pagãos entrando na igreja. Então muitos começaram a abandonar. O fundador, tem um fundador, olha aí na tela aí, o Santo Antão. Antão, um homem piedoso, temente a Deus, e para viver uma vida separada, ele foi embora. Foi viver na região do Egito, vivendo em caverna, viver isolado de tudo e de todos, sozinho. Então, o fundador aí, segundo a história, é o Antão, ano 320 depois de Cristo. Veja como a igreja estava já nessa época. E aí nós temos dois movimentos. O movimento dos que vão deixar a cidade e viver isoladamente nas cavernas, principalmente na região do Egito, e o movimento daqueles que vão viver em grupos. Em grupos. Você vai ver agora como surgiram os mosteiros. Os mosteiros que você vê hoje, em São Paulo tem, no Rio de Janeiro tem, esses mosteiros católicos surgem nesta época. Então, na aula que vem, nós vamos ver estas duas classes de monges. Os monges que vivem de forma isolada, sozinhos, cada um no seu lugar lá, retirado, e os que vivem em grupos. Nós vamos estudar, só que é na próxima aula que eu já estourei o tempo, tá bom? Olha, entra no nosso site, acesse o nosso site, é o www.icp.com.br. Lá tem matérias sobre a idolatria, sobre o culto a Maria, aos santos. Entra lá que você tem muitas matérias, tudo gratuito, só baixar e ler, tá bom? E para comprar, para adquirir o nosso curso, não é gastar, é investir e ter até 50% de desconto, envia aí um zapinho pra gente aí. O nosso WhatsApp é 21 98622 3266. 21 98622 3266. Envia lá, fala que você está assistindo às aulas, está gostando e quer ter o nosso material. Que nós vamos abençoar a sua vida, tá bom? Tô indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.